boa noite, meus amigos. Curitiba faz aniversário hoje, 322 anos, e nós resolvemos fazer um jogo do poder com curitibanos que falam de Curitiba. Recebo aqui Haroldo Murat e Márcio Renato dos Santos. Márcio Renato dos Santos é escritor e autor do livro Dicionário Amoroso de Curitiba, está aqui. No livro, Márcio fala sobre pessoas como Guido Viaro e outros escritores curitibanos, e de lugares como o Passeio Público e a Feira do Largo da Ordem. No dia 8/4 próximo, o Márcio vai estar lançando um novo livro, esse aqui, likes, né? Uma coletânea de contos. E belo trabalho, mais um, né, de escritores curitibanos. E o Haroldo Murat é uma figura que já é patrimônio tombado de Curitiba. embora muito em pé ainda. Muito boa noite a vocês dois. Eu estou tombado, então não posso entrar em determinados lugares. Imagine se eu for a Lapa. Se eu for a Lapa, tombado como estou, eu fico petrificado por lá. Obrigado por vocês terem aceito o convite. Só esclarecer, não é tão tombado assim, 74 anos e cabeça de 20 e poucos. Isso aí, de 18. 18. Muito boa noite, obrigado por vocês terem aceito o convite a vir ao Jogo do Poder. Bom, o Haroldo, 322 anos de Curitiba, o que nós podemos dizer da nossa Curitiba? Bom, você me perguntou, Haroldo, você é curitibano? Eu sou curitibano, vim para cá com 8 anos com a minha família. A tua câmera é aquela ali, ó. Com a minha família. Isso. Meu pai era um funcionário federal, era daquela velha escola do DASP, seu Manuel Eigert. Ele foi um dos primeiros concursados do IBGE e aqui no Paraná ele fez uma carreira de estatístico. Eu vi Curitiba. Portanto, eu nasci numa família gaúcha, que fui gaúcha como judeu e como cearense. Indagam, perguntam, e pesquisam, e infernizam a vida do próximo, mas acabam aprendendo. E eu fui criado nessa família e a gente tinha um largo olhar sobre a cidade. Eu me lembro, e posso dizer bem, passaram-se os anos, mudou Curitiba, não tenho saudade, eu não costumo cultuar essas horas da saudade, mas há marcas que ficaram. Por exemplo, agora nós temos a Semana Santa. Eu lembro da Semana Santa daqueles tempos, era uma época de penitência, não se ligava a rádio e com música, era um vai e vem nas igrejas, o catolicismo tinha um grande domínio. É um vai e vem nas igrejas, se entendendo ou não se entendendo latim. A cidade era pequena, com seus 100 e poucos mil habitantes, absolutamente convidativa, ainda vivendo sob os influxos de grandes figuras que tinham por aqui passado, como o Manuel Ribas, que tinha sido o interventor, algumas influências na área cultural, o Márcio sabe bem, porque trabalhou com ele, muitas influências diretas e indiretas de figuras notáveis, como o Wilson Martins, depois muito combatido pelas esquerdas. As esquerdas estão sempre combatendo quando não estão no poder. E muito combatido, mas foi uma figura que traçou, que conseguiu ser um misto. Ele era curitibano, mas era um cidadão do mundo, um misto de historiógrafo, historiador e crítico literário. Curitiba era pequena, vivia, eu me lembro bem, sob a presença forte do rádio, da Rádio PRB2, da Rádio Guairacá. E o centro de Curitiba é bem lembrado por Jaime Lerner. Vivia-se muito na Rua Barão do Rio Branco. Ali as coisas aconteciam. E daí, você que é da nova geração, o que me diz?
Curitiba que eu encontro, né, tenho 40 anos, ela parece que está se transformando rapidamente. É uma sensação dos anos recentes de ver assim, uma migração para cá, a cidade recebendo, a cidade crescendo. E você, caminhando até no centro, ou caminhando, a gente não encontra mais assim os conhecidos de uma maneira fácil como poderia se encontrar até os anos 80, 90. Né? A cidade, ela parece que está crescendo, está virando uma metrópole realmente. E isso é interessante, vamos levar para a área cultural, para a literatura, porque até alguns anos todos que acompanhavam a cena sabiam quem eram os escritores, quem eram os poetas. Hoje não mais. Hoje é uma quantidade, há muitos autores, né? Saem antologias de jovens autores, acabou de sair uma antologia chamada Livro dos Novos 2, com 16 jovens contistas, e que são vozes muito diferentes, né? Vozes assim, literárias muito diferentes, que de alguma maneira dialogam com essa multiplicidade que Curitiba parece ser, assim, algo que mantém algumas tradições, mas já se dilui muito isso com muita presença de fora aqui. Mas isso também em função do fato de o Paraná estar perdendo esse perfil de província, né? Você pega, por exemplo, Londrina, é uma cidade com 70 anos de idade, e as outras são mais novas ainda, as maiores cidades do Paraná no interior, né? De maneira que o que nós temos de mais velho no Paraná é mesmo Curitiba, Lapa, Paranaguá, isso por aqui. O Paraná mesmo, que é o Paraná pujante da agroindústria, é um Paraná novíssimo, né? Muito o Paraná do adolescente. do oeste é fruto da migração gaúcha, sobretudo. Sim. Então, quer dizer, o Paraná está formando a sua identidade e aí vai passando por esse processo que você está falando de ninguém conhecer mais ninguém, ficar uma coisa mais cosmopolita, né? Quando me perguntam, e a Curitiba da sua infância, da minha mocidade, ela se dividia. Eu vivia muito com uma turma especial, nós formávamos parte nos anos 50, logo que foi inaugurada a Biblioteca Pública, de um centro liberal, chamado Centro Liberal de Cultura. Um dos companheiros do Centro Liberal de Cultura talvez tenha sido até professor do Rochinha, é o Luiz Fernando Coelho, que é um filósofo do direito. Nós formávamos um grupo de jovens com certas aspirações intelectuais, mas que refletiam a vida, e examinavam desde as teorias de Santo Agostinho ao pensamento de Marx, o que estava acontecendo no mundo diante das grandes indagações religiosas, o fenômeno da urbanização que se avizinhava naquela época. Esse era um lado da Curitiba do qual eu participei. E havia também um outro lado que eu participei e que era a característica de uma cidade que ainda era muito fiel à sua relação rural, a relação urbano-rural. Eu me lembro que o Oswaldinho e Vieirinha era uma dupla caipira. Nós morávamos ali na rua Tibagi, num predinho, quase esquina com a Marechal, perto do Colégio Santa Maria. E eu escutava aqueles programas do Aloysio Finzetto, isso já nos anos 50. E muitas vezes, 2 vezes pelo menos, eu saí correndo porque eu ganhei prêmios no programa do Aloysio Finzetto, a televisão tomada. E aproveitava a televisão, o auditório do rádio tomado, e aproveitava para acompanhar, eventualmente, algum espetáculo de auditório de duplas caipiras. As duplas caipiras tinham uma impressionante acústica na cidade. Refletiam a saudade que aqueles neo-urbanos recém-chegados à cidade grande, Curitiba já tinha seus 100 e tantos mil, 200 mil habitantes, 100 e tantos, eles tinham com suas músicas de raiz autêntica. Não tinha nada do caipira universitário de hoje. Havia o fascínio das grandes escolas.
tinha uma escola, não vou dizer por respeito às pessoas que estão mortas, tinha uma escola ali no centro da cidade, perto do Bom Jesus, que eu tinha um irmão meu que era danado, não queria estudar. Meu pai disse, você vai para aquela escola. Foi lá, falou com a diretora, matriculou meu irmão, ele conseguiu se aprovar do ginásio. Havia essas coisas, mas havia celeiros educacionais de impressionante monta. Uma elite de Curitiba se formou no Colégio Estadual do Paraná. Nós vamos ter que chamar um intervalo e na volta eu quero saber o seguinte, por que Curitiba ficou como é? Né? Ganhou esse ar diferenciado em relação às outras capitais brasileiras. Como ficou? Esse ar europeu, essa coisa diferenciada que você anda por aí e fala. Aliás, você ainda está gravando? Mas nós vamos falar depois do intervalo. Daqui a pouquinho eu vou para o intervalo e volto para a sequência do Jogo do Poder hoje com Haroldo Murat e Márcio Renato dos Santos. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, com Renato dos Santos, Márcio Renato dos Santos e Haroldo Murat. Eu esqueci de falar na entrada do programa do aniversário do Jogo do Poder. Curitiba faz 322 anos e o Jogo do Poder faz 6 anos que está sob o comando desse Parabéns, advogado. Rocha, você merece. Você é advogado da Lava Jato? Não é. Não sou. Eu quero agradecer especialmente a família Martinez, a Isabela Ferreira e a Fran, que é a minha atual produtora. Parabéns pela Franciele e parabéns pela família Martinez, que tem o bom senso de trazer um cabra como você para um programa desse nível. Pessoas sem as quais o Jogo do Poder não aconteceria. Bom, eu falava aqui o seguinte, você viaja, recentemente inclusive eu estive pelo Nordeste, eu gosto muito, vou sempre ao Nordeste porque, segundo a teoria portuguesa, eu sou pernambucano. Eu nasci em Curitiba, mas segundo a teoria portuguesa, eu sou pernambucano. Porque o português, não importa onde ele nasça, ele é português. Eu passeava em Paris uns 2 anos atrás e um taxista português, eu perguntei a ele quanto tempo ele estava em Paris. Eu estou aqui há 30 anos, meus filhos nasceram aqui. Eu perguntei, mas então eles são franceses? Ele, não, são portugueses. Eu falei, não, mas eles nasceram na França, são franceses? Ele, não, são portugueses. Eu falei, bom, diferente. Né? Ele perguntou para mim, escuta, o filho da pata com o pato que nasce no galinheiro é o quê? Entendeu? Segundo essa regra, portanto, eu sou pernambucano. Meus pais são pernambucanos, eu nasci em Curitiba. Você está perfeitamente aclimatado. Exatamente. Enfim, a gente viaja por aí e o que a gente ouve falar de Curitiba é uma admiração. As pessoas dos outros lugares do Brasil que conhecem, que vieram a Curitiba, têm uma admiração por Curitiba, porque é uma cidade limpa, é uma cidade bem cuidada, bem planejada, é exemplo em várias coisas. Então, é muito elogiada nesse sentido. Como é que Curitiba, ao longo dos anos, foi, então, adquirindo esse perfil e chegando no que chegou? Teve planejamento? O que aconteceu para Curitiba ser como é? Sim, teve planejamento. Não existe obra do acaso na construção de uma grande cidade como a nossa. Lá atrás alguém me disse que o Curitiba tem um desenho parecido com o de Edimburgo. Eu não sabia disso, mas é uma planta parecida. Veja, não há obra do acaso na montagem de uma cidade como essa. Também se superestima a influência. Meu último nome é Heigert, eu sou descendente de alemães, mas também alemães pobres que vieram para cá, quase em porão de navio, vieram para o Brasil. Não tem essa história de alemães nobres e italianos nobres. A média vinha muito pobre para cá. Então se superestima muito a presença das etnias italiana, alemã. Eu acho que elas tiveram influência na formação do ethos, da identidade curitibana, mas não foi só isso. Eu acho que há alguns elementos fundadores de uma cidade. Você não pode esquecer, por exemplo, a presença essencial dos portugueses. Bom, mas os portugueses criaram praticamente as outras cidades, claro. Mas aqui havia outros fatores que possam se imaginar, como
o clima, né? Os fatores orográficos, eles acabaram trazendo pessoas para cá que, pretos ou brancos ou amarelos, mas que vinham com uma visão de construir aqui uma cidade especial. Este é o lugar, me parece. Márcio, você acha que esse traço que o Haroldo está estabelecendo aqui também influencia na literatura, na arte, na literatura, no cinema, né? Curitiba também tem seus cineastas, na música. A questão de ser uma cidade com clima, assim, pelo menos até então, mais frio do que quente, né? Hoje está mudando, mas uma cidade mais fria, talvez tenha algum tipo de reflexo numa vocação para mais leitura ou mais um olhar do sujeito para dentro e, a partir disso, elaborar reflexões e que isso resulta em obras, em músicas, em canções. Agora, especialmente na literatura, Curitiba tem uma marca de autores. O Dalton Trevisan é muito conhecido, é um contista, e isso é interessante ver que o gênero que mais se vende na literatura é o romance, e o Dalton apostou no conto, que é um gênero que deveria ser o mais lido por serem textos curtos, né? Mas não. O Dalton é um contista por excelência, e isso deixou uma marca na cidade. Mas aqui a gente tem a presença de grandes autores experimentais. O Manuel Carlos Caram, o Wilson Bueno, o Jamil Snege e o Valente Xavier. 4 já falecidos, mas que são assim responsáveis por uma herança que a gente tem experimental e até são admirados em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. Esse patrimônio que a gente tem aqui em Curitiba é único no Brasil. Daí, da onde que vem isso? Talvez o professor consiga entender isso. Mas, assim, a presença desses 4 autores aqui na cidade é fundamental para eu poder escrever, para toda a minha geração escrever e para quem vem por aí escrever. Eu vou ter que chamar mais um intervalo. Nós estamos indo bem, o tempo está passando rápido. Quanto tempo está? São 9 minutos, vocês falam muito. Mas falta muito, né? Vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida para a continuação do Jogo do Poder com essas belas figuras. Voltamos do estudo da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder hoje com Haroldo Murat e Márcio Renato dos Santos. Bom, o Márcio falou do Valêncio, do Jamil, do Caram e do Bueno. É uma mistura, né? Aliás, uma mistura mais ampla do que a origem lá curitibana de italianos, alemães e poloneses, ucranianos e tal. Né? E eu queria que você falasse sobre isso, desses 4, e também qual é a importância de uma figura que faz uma ponte. Ela foi basilar, Ney Braga. Foi basilar para a montagem da Curitiba de hoje. Bom, eu tive a honra de ser amigo pessoal dos 4. O mais próximo de todos, que era meu amigo pessoal, nós frequentávamos, e as famílias e tal, era o Jamil Snege, que não gosto de ir muito, falar muito do Jamil, porque o Jamil era um irmão. O Caram foi meu contemporâneo. O Jamil era descendente de árabes. Árabes e italianos. Tá. O Caram era neto de árabes, veio de Santa Catarina. Ele foi meu colega de faculdade. Mas os Caram de Curitiba não são judeus? Não, eles não são católicos. São católicos maronitas. Tá. E primeira, não tem Caram judeus. Aqui não. Depois, o Manuel Carlos Caram veio de Santa Catarina. O outro que você citou, o Valêncio. O Valêncio é uma mistura de portugueses com poloneses. Eu não me lembro o sobrenome polonês dele. O Manuel Caram foi meu colega de faculdade, estudamos juntos e nos formamos. E na Faculdade de Filosofia, curso de jornalismo. Na época era curso de jornalismo da PUC. E o Bueno era pé vermelho. E o Bueno era um típico pé vermelho. Mas veja, talvez o telespectador não tenha a mesma observação de quão apropriada foi essa definição do Márcio. Todos eles, isso é importante, por uma visão não só acadêmica, mas por uma retrovisão histórica do fato literário. Eles foram
donos de uma literatura e criadores de uma literatura curitibana, paranaense, com muito experimentalismo. Era uma linguagem muito experimental. Hoje, o Bueno, o Caram e o Jamil menos, mas o Bueno, o Caram, o Jamil e o Valêncio, eles têm acústica entre os críticos e os professores universitários que examinam o feito literário. Bom, a pergunta, eu volto à pergunta, mesmo porque eu não pretendo deixar muito espaço para o Márcio falar. A pergunta que o Rocha nos faz é o seguinte: o que houve com Curitiba? Bom, primeiro eu acho que Curitiba é uma cidade de portas abertas, né? Foi sempre de portas abertas, com poucas restrições étnicas e raciais, porque é uma cidade de todas as gentes, isso é verdade. Mas veja, quando ocorre a grande mudança de Curitiba? Com Manuel Ribas, interventor, foi importante, ele veio daquela cooperativa lá de Santa Maria, a Ferroviária de Santa Maria, passou a ser interventor aqui, mas ele é um paranaense de larga tradição, família Baú, do Velho Paraná, de Ponta Grossa, mas com ele há um momento, mas ele exerce um papel importante. A grande transformação em Curitiba ocorre com Ney Braga. Da escola de Ney Braga, que foi montada a partir do grupo do Padre Lebré, que o Padre Lebré é um renovador de planejamento urbano, que foi contratado aqui no Brasil, teve fazendo vários insights. O que ocorre? O Ney vai governar em 1960. Veja a diferença que pode gerar benefícios ad infinitum para uma comunidade. Ele vai à Universidade Federal do Paraná, na época, a Universidade do Paraná, e procura com o reitor e queria saber dos melhores alunos. E pede que lhe indiquem os 10 melhores alunos da escola. Saiu dali com Afonso Alves Camargo, Saul Raiz, Maurício Schumann, Carlos Rischbitter e outros. Bom, você tem uma universidade com essas pessoas. Com essas pessoas, porque elas, por sua vez, vão atrair outros. E o Ney acabou, da ramificação do Ney, desse processo de modernização, nasceu a grande figura responsável por nos projetar nacional e internacionalmente. Não adianta querer dizer que o Jaime Lerner é fruto de marketing, isso é besteira. O homem que ganha a capa da Time e fica entre os 100 pensadores do século, como foi, começa tudo com o Ney Braga. Com o Ney Braga inicia-se um processo de modernização do Paraná. Bom, eu não queria terminar o programa. Eu acho que os futuros, o atual e os futuros prefeitos de Curitiba deveriam se mirar mais nessa origem, porque ela é boa, ela frutificou bem. Você já está acabando o teu programa? Já estamos no finalzinho. Eu tenho que apresentar aqui como é que se pronuncia? Mais Likes. Mais Likes, está aqui. É meu próximo livro de contos, eu lanço no dia 8 de abril, no Museu Guido Viário, em Curitiba. O Museu Guido Viário fica na rua 15 de novembro, 1348, em frente à reitoria. E é um livro, é o meu quarto livro de contos. Já tive a oportunidade de ser traduzido na Alemanha também. Então, e me sinto muito herdeiro de tudo isso, desse caldo cultural de Curitiba, seja dos citados aqui, Valêncio, Caram, Bueno e Jamil, e de outros tantos que vieram antes, dos mais recentes, do professor Haroldo, do legado do seu programa, que eu sempre acompanho, e da vida na comunidade. Eu vou ter que encerrar, fala. Só não esqueça, Vozes do Paraná, Vozes do 7, é o volume do 7º volume, meu livro, que hoje, graças a Deus, está consolidado como uma espécie de enciclopédia do Paraná. A história real enquanto ela acontece. Eu vou chamar você aqui para um Jogo do Poder só para falar sobre o Voz do Paraná.
Brevemente. Quase bem. Muito obrigado, Obrigado pela por ter oportunidade. vindo. Agradeço, foi uma honra recebê-los aqui. E vocês estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Uma grande semana a todos.